Isso aí, pessoal, dando continuidade ao nosso programa. No bloco anterior, a gente encerrou, professor, acho que os professores queriam falar um pouquinho mais, eu estava cortando eles, a gente precisava encerrar o bloco. Professor, a respeito desses atentados que têm ocorrido ultimamente, mais recente na França, né, parece que uma crescente do Estado Islâmico, cada vez poderia dizer com mais força ou mais organizado, aí eu vou passar a palavra para os professores. Como é que a gente poderia classificar esse momento que estamos passando, professor Arnaldo? Então, Vinícius, a gente percebe o seguinte, que desde as intifadas da década de 80, na época do Yasser Arafat, essa reação, essa ação de você agir em determinadas ações, em determinadas organizações, né, ela vem ganhando cada vez mais espaço. E, saindo do contexto da Guerra Fria, acabou se formando muitos grupos, né? E esses grupos acabaram adquirindo essa independência no pós-Guerra Fria. E daí, tanto é que aquela organização que a gente tinha, xiita e sunita, ela praticamente se reconfigura totalmente. Então, a gente tem várias e várias organizações. Então, é difícil hoje você apontar um grupo que é extremamente radical, de um grupo que é mais leve, mais moderado. Então, nós temos algumas organizações que, a última leitura que eu tive, um autor apontava 11 organizações dentro da organização islâmica, né, dentro do Estado Islâmico. Né, Sardes? Eu acho que a gente tem que entender que o Oriente Médio é uma região que sempre foi muito estratégica, né, Arnaldo? Na antiguidade, era a principal passagem ou ligação do velho mundo, né? Da Europa, África, até a própria Ásia. E num período mais recente, com a descoberta do petróleo na região do Golfo Pérsico, na bacia do rio Tigre e Eufrates, a importância é exponencial, né? Então, o domínio, a tentativa de dominar aquela região já permeou por várias civilizações que dominaram e hoje os caras querem ter o controle daquilo ali. Num período mais recente, como o Arnaldo mesmo colocou, né, nós tivemos aí os atentados às Torres Gêmeas, uma resposta efetiva dos Estados Unidos através da doutrina Bush e o eixo do mal, apontando alguns países que já são arqui-inimigos, né, alguns tradicionais como o Irã. Sim. E aquela ideia deles serem radicais, uma coisa que a mídia sempre nos impôs isso aí, não porque eles sejam radicais, mas os sunitas do Estado Islâmico são tão radicais quanto, se não mais, sim, violentos, né? E nessa tentativa, então, de dominar a região e a imposição e a ocupação militar dos Estados Unidos, cria um paradigma no próprio território. No primeiro momento, com o Bush, fazendo a invasão do próprio Iraque, o Afeganistão também, e a bola da vez era o Irã. Quando o Irã percebeu isso, já foi para o lado das armas nucleares. E só para concluir, analisando esse contexto, o que você tem? Você tem um conjunto de sunitas que acabam se aliando aos sunitas do Iraque, à Síria, já dentro de um novo contexto que seria a Primavera Árabe, e eles se unem e se levantam contra os países ocidentais. Então, é uma resposta a uma situação que os próprios países ocidentais construíram na região. E por ironia do destino, né, para acabar com esse grupo sunita, eles vão precisar do apoio dos xiitas, a qual eles fizeram um embate ao longo dos séculos. A gente fica acompanhando na mídia, né, Serginho? A gente observa a quantidade muito grande de refugiados, porque dá a impressão, o que a gente percebe é que não tem como ter paz. No atual momento, ou você luta ao lado do Estado Islâmico ou contra o Estado Islâmico. Não dá para ficar em cima do muro e acaba levando a uma quantidade enorme de refugiados, alguns dentro do próprio país, outros indo para a Europa, que acaba recebendo uma quantidade desses... Ali é um mosaico étnico, né? Ali nós temos persas, temos árabes, temos curdos e temos os turcos. Então, predominantemente os persas são xiitas, né? E os árabes são sunitas. E dentro da Síria e do próprio Iraque, esses sunitas perseguem as minorias. E nessa perseguição, nós acabamos tendo aí esses fluxos migratórios para países vizinhos. Curdos para a Turquia, os próprios sírios descendo em direção à Jordânia, Líbano, tentando entrar na Europa pela Turquia. E essas imagens que nós observamos aí, né? Esse ano que, de repente, pode até aparecer, né? Os atentados na França, como o Charlie Hebdo. Agora, mais recentemente, é difícil aparecer, porque a prova já está pronta. Sim. Mas esse é um tema que não surgiu agora, já vem de uns 2 ou 3 anos aí, porque a guerra na Síria já remonta uns 2 ou 3 anos aí. Pertinente, não precisava
Que é uma continuidade da Primavera Árabe, né? Sim. Né? Que é uma tentativa, ao meu ver, é uma tentativa dos países ocidentais dominarem esses países com ditaduras hereditárias ou com governos pró-Rússia, China ou até mesmo Irã, tentando desenvolver uma revolução, né? Porque na Síria já tinha uma ditadura de mais de 40 anos. Bashar al-Assad, né? Alauíta, muito próximo aos família, xiitas. 40 anos no poder, e as mídias sociais que deram impulso da população, que fez o negócio pegar fogo. Não só lá, né? Mas no Egito, na Tunísia, no Marrocos, né? Começou na Tunísia, né? Isso. Aquele menino que ateou fogo no próprio corpo, Sim. né? Que começou com uma revolução do jasmim, e daí ela ganhou o corpo para a Primavera Árabe. Esse é um tema que a gente aposta também, pode aparecer. Não necessariamente associado ao tema da prova, porque a UEL tem isso também. Quando ela vê que não tem jeito, né, ficou restrito demais, ela coloca uma questão perdida da área lá. Então pode aparecer isso. De alguma forma, de alguma provável alguma coisa, né? Tem isso aí. Maravilha. Professor Arnaldo, mais especificamente a parte de história na UEL, há uma priorização de conteúdos um pouco, parece que a história tem umas divisões, história antiga, a parte mais medieval, contemporânea. O que a UEL costuma privilegiar? Tem como a gente fazer uma análise dos últimos anos? Sim, o que tem caído? Como é que é o formato da prova da UEL, professor? Uma das coisas que mais difere da prova da UEL em relação ao programa de outros vestibulares, que eu vejo, é que eles cobram antiguidade oriental, né? A maior parte dos vestibulares começam em Grécia, Roma, dentro da antiguidade. A UEL ela vai além. E isso foi uma mudança de 3 anos, né? Faz uns 3 anos que teve essa mudança, em que as antigas civilizações elas aparecem. Mas elas aparecem de uma maneira muito pontual, né? Então a gente acaba vendo algumas questões relacionadas à Babilônia, mas ele vai aparecer alguma coisa relacionada à organização do Estado, à pena de talião, né? Feita pelo Hammurabi. Então você tem algumas coisas que são abordadas, né, dentro do material do ângulo, dentro da proposta do ângulo, de uma maneira muito bacana, e que o aluno tem esse diferencial, ele consegue responder de uma maneira tranquila, né? É um dos diferenciais da prova. E a prova ela tem esse caráter social, esse caráter dentro das humanas, e ela, pelo menos na questão da história, ela vai dialogar muito com a geografia, com a filosofia, com a sociologia, né? A sociologia na UEL que tem a sociologia na UEL que tem um peso bem importante, né? As questões humanas de uma forma geral, humanas de uma forma geral, que tem essa pegada importante que acaba dando um destaque para a prova. E é muito bacana a maneira como eles acabam articulando, porque eles vão pegar um texto de um sociólogo e vão analisar a questão histórica, porque a história tem tudo, né? Você consegue fazer essa associação em tudo. Então é muito bacana essa relação aí. Maravilha. Professor, parece que tem algum assunto específico para nós hoje, professor? O que preparou para nós? Então, a gente Vinícius, aprender um pouquinho. Eu trouxe aqui algumas questões, mais ou menos dentro do modelo que a gente está discutindo aqui, né? A UEL, ela gosta muito da questão das relações burguesas. E aqui, dentro daquela ideia que a gente já estava falando, das questões, a gente traz um texto de um sociólogo, que é o Max Weber, um texto dentro de uma obra muito famosa, muito importante, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Só para deixar quem está assistindo um pouco por dentro do que é essa obra, é uma análise que o Weber ele vai entender que as revoluções burguesas, né, elas motivaram, elas foram possíveis graças à reforma protestante. Principalmente calvinista, porque o calvinismo ele vai entender, a partir do conceito da predestinação, que o lucro, você ganhar dinheiro, era tido como uma bênção. Então você tinha essa possibilidade de atender como uma bênção, né? A ética protestante, então, ela acabou motivando tanto as revoluções burguesas quanto a questão da Revolução Industrial. Então, a UEL traz uma questão muito interessante com excerto de texto, isso é uma característica das questões de humanas, né? Geralmente eles vão nos clássicos, então você vai encontrar um texto da República de Platão, você vai encontrar um texto do Max Weber dentro da Ética Protestante, e eles vão tentar retirar as questões, vão tentar tirar as abordagens a partir dali. Então, no texto a gente vai ter o seguinte: lembra-te de que tempo é dinheiro. Aquele que pode ganhar 10 shillings por dia por seu trabalho e vai passear, ou fica vadiando metade do dia, embora não despenda mais do que 6 pences durante o seu divertimento ou vadiação. Não deve computar apenas essa despesa. Gastou na realidade o melhor, jogou fora 5 shillings a mais.
Então, aquela associação clássica do capitalismo, tempo é dinheiro. Então, é Weber fazendo essa relação. Aí a gente tem aqui, né, o Conselho de Benjamin Franklin, analisado por Max Weber, entre 1864 a 1920, é o ano do nascimento e morte de Weber, na obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, como que ele vai apontar isso daí? Né? Aí nós temos aqui as assertivas. Então, com base na obra, assinale a alternativa que apresenta corretamente a compreensão weberiana sobre o sentimento de conduta do indivíduo na formação do capitalismo moderno ocidental. Então, ele está fazendo uma associação, ele está usando um conceito, né, um texto clássico dentro da concepção capitalista, principalmente pegando a ideia de Benjamin Franklin, né, e ele vai fazer essa construção. De que maneira ele vai fazer essa construção? Bom, então ele vai dizer o seguinte, o texto, ele vai trazer uma perspectiva dentro da tradicionalidade, uma perspectiva dentro da racionalidade, da funcionalidade, da utilitariedade ou da organicidade. Dentro desse conceito, né, a gente pode afirmar aqui que ele está fazendo uma relação racional. Então, ele está dizendo que o fato de eu trabalhar, o fato de eu utilizar o meu tempo para o trabalho, eu estou adquirindo dinheiro, eu estou conseguindo fazer, estou conseguindo transformar a minha realidade através de uma perspectiva burguesa. Então, eu uso o aspecto racional para compor o ganho, para compor a burguesia, então vai utilizar dessa racionalidade. Então, assim, ele vai explicar as relações burguesas, a Revolução Industrial e até mesmo a Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa, ela faz uma coisa importantíssima. Ela vai colocar um final na questão da era medieval. Então, a gente vai ter todos os resquícios, por mais que a Idade Média tenha acabado em 1453, como marco, digamos assim, fatídico, né, como marco colocado pela história tradicional, que é a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, ainda ficam algumas situações, algumas raízes dentro dessa concepção medieval. Então, por conta disso, a Revolução Francesa ela vem suplantar, ela vem acabar de fato com essa relação. Outra questão interessante que a gente tem aqui é uma questão que a gente acaba abordando pelo aspecto dentro do renascimento científico. Então, a gente vai ter aqui, ó, nas obras, comentários e Revolução de Orbes Celestes, Nicolau Copérnico, né, que era um membro da igreja polonesa, uma coisa muito interessante, Copérnico fazia parte da igreja. Uma das explicações do porquê ele não teve a mesma perseguição assim como Galileu e Giordano Bruno teve posteriormente. Formulou uma teoria que desafiou os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana ao conceber um novo modelo. Ele está falando da concepção que é o heliocentrismo. Até então, Aristóteles, né, tinha trazido na sua metafísica um conceito muito interessante chamado de geocentrismo, na qual toda a estrutura da Terra, né, ela tinha suas condições para sobrevivência. Copérnico, fazendo algumas análises, ele percebeu que a Terra, na verdade, ela fazia um movimento sobre o Sol, dizendo que o Sol estava no centro do universo. Posteriormente, Giordano Bruno vai aparecer e vai dizer não. Na verdade, o Sol é somente mais uma das estrelas, né, de todas as estrelas que a gente acaba observando. Então, os pontos luminosos que nós observamos daqui da Terra, na verdade, são outros sistemas solares. E o Galileu Galilei, né, ele vai pegar uma luneta, né, uma coisa que já se conhecia, vai melhorar, vai fazer uma associação de lentes, aí tem as divergentes, as convergentes que vão estar mexendo ali, e ele vai conseguir analisar os astros e fez algumas análises e concordou com Copérnico. Acabou sendo perseguido. Mas vamos ver aqui a perspectiva dentro do Renascimento. Então, o que ele está cobrando? Né? Ele está cobrando as ações, as características que podem se relacionar. Então, é um texto, ele vai estar falando o contexto dessa organização da questão, e aqui a gente percebe que ele está numa característica da primeira fase, que é apresentar aquilo que a questão mais aborda. Então, a gente vai ter aqui a questão do heliocentrismo, o antropocentrismo e a questão do racionalismo. E se o tema for o que a gente está pensando, né? Você colocou a questão do cosmo, luz, aí fecha. Já trouxe a questão? Já trouxe. Pensando nisso. Fecha, inclusive, ele com já geografia. estava preparado. Fecha com geografia, porque
É a partir daí que você já começa a pensar na translação, na rotação, inclinação do eixo. Sim. E aí já entra para matemática, coordenadas geográficas, dá para ver muita coisa. Aí você consegue fazer 10 questões. Muitas associações. Com um texto do Copérnico, consegue fazer muita coisa. Que é uma característica também, né? Você tem um texto e as questões que vêm desse texto, utilizam um texto como base. Foi muito bem colocada essa questão aí. Porque a primeira, por exemplo, tudo a ver com sociologia, né? Porque são os 3 pensadores lá, o Weber, os três porquinhos, eles não gostam, os sociólogos não gostam disso, mas Marx, Weber e Durkheim aparece bastante. E aí, uma interdisciplinaridade com a história. Muito bem colocado, professor. Professor, será que tem mais uma questão rapidinho? Tem mais uma questão pra gente encerrar? Né? Que ele vai trazer a questão relacionada a... complementando a questão das revoluções burguesas, né? Então, às vésperas da Revolução Francesa, com o fracasso da Assembleia dos Estados Gerais, que foi uma tentativa de Luís XVI para reformular aquela França antiga, membros do Terceiro Estado, que a França tinha essa característica medieval, né? Nós tínhamos lá em cima o clero, depois a nobreza, depois todo o resto. Só que a França não era mais medieval, não eram servos, era o todo o resto. Tinha muita gente ali. Estados se reuniram no salão de jogos do Palácio Real, onde fizeram o juramento da Sala de Pela, que foi o compromisso. Inclusive tem uma pintura do Jacques-Louis David que mostra isso, né? E como Auel gosta de fazer essa associação com a arte. Então, isso é uma coisa muito interessante porque Jacques-Louis David, um dos membros do neoclassicismo, e ele retrata muitas coisas da história. Então, pode cair relacionado, cobrando as características da arte, assim como, né, associando ela à questão da história. Então, ele vai estar trazendo aqui quais características, quais elementos, né, fizeram e, digamos assim, possibilitaram essa transformação da Revolução Francesa, essa questão da violência. Que é a entrada dos sans-culottes, juntamente a um grupo, né, chamado de jacobinos, que era um grupo tido um pouco mais como radical. Na verdade, o grupo mais radical, Vinícius, isso é uma coisa que é abordada no material alfa do ângulo, é a questão da Liga Montanhesa, que era o grupo mais radical, que daí ali é explicado certinho que encontra-se, né, os grupos eles acabam se somando para poder então entrar no período do terror. Mas um dos grupos que acabam se destacando nas ações do terror é os sans-culottes. Por conta disso, a gente vai ter, né, da burguesia e dos sans-culottes na elaboração da Constituição. Maravilha, professor. Por favor, a gente observa, nas questões que você trouxe, apenas uma tinha fonte, legenda, né? Uma ênfase que foi dada pelos professores de sociologia, filosofia, fica de olho na legenda. Sim. Né? História também aparece isso, a legenda ajuda, como é que é essa situação? Na história, como geralmente é apropriado um texto de uma outra disciplina, né? Também ajuda. A gente percebe muitas questões que utilizam alguns historiadores que são historiadores célebres, como, por exemplo, o Eric Hobsbawm, né? O Eric Hobsbawm, ele vem sendo muito trabalhado, principalmente na questão da Era dos Extremos, né? Que ele vai pegar o século XX. Então, quando cai alguma questão de contemporânea, principalmente, a gente tem o Eric Hobsbawm. Mas, por exemplo, você tem algumas questões que vão estar utilizando Bauman, que é um cara novo da sociologia, que fala da questão da sociedade líquida, das transformações, e que você também pode estar associando. Então, a legenda também é muito importante. Ela, digamos assim, tem alguma coisinha ali que pode te dar o caminho da questão. O norte para ajudar a interpretar. Professor, rapidinho, 10 segundos, se despedir dos nossos alunos, uma última dica, o que a gente pode falar para eles? Deixar aí, né, o agradecimento pelas oportunidades, o trabalho que foi realizado em sala foi perfeito. Só tenho a agradecer a Deus mesmo e abençoar a vida dos nossos alunos para que eles tenham uma boa prova e sucesso, e o ano que vem só comemorar a vitória. Maravilha. Professor Arnaldo? Bom, só queria dizer que espero vocês lá no aterro. Isso aí. Vamos pintar essa molecada, vamos sujar, vamos fazer bagunça. Fazer a maior bagunça lá. É isso aí, gente. Esse é o El na Net. Quarta e quinta-feira, continuamos 19h30, sexta-feira, o dia todo, sábado pela manhã, domingo às 9 horas. Fique conosco, não perca esses programas. Um abraço.
em que 0,7 vezes 0,7 é igual a 0,49, ok? Ok. Até amanhã e estudem de novo em casa. Smart Anglo, curso preparatório pré-vestibular. Mentes brilhantes, na velocidade do conhecimento. Matrículas abertas, vagas limitadas. Acesse medsmartanglo.com.br. Univil EAD, o mais novo show de conhecimento e tecnologia. Ensino à distância com a mesma qualidade de uma das melhores universidades do Brasil na avaliação do MEC. Você tem 24 horas de conhecimento na melhor plataforma do Brasil. Cursos superiores de graduação, pós-graduação e MBA. Cursos técnicos de capacitação e também temas livres. Univil EAD. Você pode mover seu futuro. Quer fazer um ensino médio forte para depois se dar bem no Enem e entrar nas melhores universidades do Brasil? Conheça. Ensino médio fortíssimo Anglo-Londrinense. Uma escola com a força do leão. Acesse anglolondrinense.com.br. Para mais informações, 3375-7555.